Irmãos, hoje nós estamos aqui na nossa página 22, segundo bloco da apostila, diante de um estudo que tem deixado muitos pastores revoltados, que se chama Casamento versus Registro de Casamento, né? Chegamos a esse nível aqui, aonde eu começo dizendo: senti-me em uma profunda obrigação de deixar ao povo de Deus mais esta fantástica informação. O que acontece? Tem algumas coisas que eu simplesmente poderia viver aqui na igreja, viver, pregar, enfim, mas a gente às vezes sente aquele impulso de escrever, de registrar de alguma maneira, jogar na internet, e os resultados são assim incrivelmente fantásticos. Quantas pessoas: pastor, eu fui liberto do jugo por causa desse estudo. Esse estudo me libertou. Eu já acreditava dessa maneira, mas na igreja eu não podia pegar em nada, eu não podia tocar em nada, eu não podia varrer o chão, eu não podia falar, eu não podia participar da Santa Ceia, eu não podia nada. Eu me sentia o quê? Se eu estou numa igreja buscando em Deus, mas não tenho uma certidão de casamento, não pode fazer absolutamente nada, não pode pagar R$300 de uma certidão, e o pastor é tão hipócrita ao ponto de que nem ele não paga para livrar a pessoa do pecado. Se a pessoa está num pecado que custa R$300, poxa, né? Vamos até fazer uma vaquinha na igreja, um bezerrinho, sei lá, e vamos livrar esse irmão desse pecado tão grave, né? Que se ele não pode participar da Santa Ceia do Senhor, do corpo de Cristo, ele vai para o inferno. Então, peraí, vamos juntar aí, irmãos, vamos resumir, vamos juntar esse dinheirinho para livrar o irmão do pecado. Amém? Não pode, está em adultério, está amaziado, está sei lá o quê, não tem certidão de casamento, não faz parte do reino de Deus. Mas, pastor, eu posso dar o meu dízimo? Ah, pode, o dízimo pode, né, irmão? O dízimo pode. É uma hipocrisia descarada. Se a tua vida não serve, a tua oferta também não serve. Amém, meu irmão? A primeira oferta que Deus quer nossa é a nossa vida. As outras são consequência disso. Se a minha vida não serve, nada mais serve. Não é verdade? Então, esse estudo foi uma das coisas assim mais impactantes e alegres que Deus me fez realizar. E aqui nós dizemos assim, seguindo, né? Todavia, apesar da obrigação, com grande alegria faço, pois com estas palavras já me vi livrando a muitos de algozes julgos. O que nós colocamos essa palavra julgos aí? Né? Que somente serviram para martirizar suas vidas, sepultar seus ministérios. Irmão, pessoas já foram destruídas com o seu chamado ministerial dentro do reino de Deus, já foram destruídas simplesmente pelo fato de não ter uma certidão de casamento. Aí a pessoa não sabe nada dessas doutrinas evangélicas, não está por dentro de nada disso, aí de repente a pessoa tem lá as suas experiências ou vai buscar Deus quando entra numa igreja, tem projetos de Deus para aquela vida, tem ministério, tem coisas gloriosas, mas a pessoa chega dentro da igreja e se depara com um pastor. Na hora que a pessoa vai fazer qualquer coisa, mas o irmão é casado? Não, sou casado. Não, mas tem certidão de casamento? Não, então não pode isso, não pode aquilo. Pessoas que tinham chamado ministerial se viram sepultadas e destruídas, porque chegou dentro da igreja e alguém disse para ela que ela não era casada porque ela não tinha uma certidão de casamento. E as pessoas, né? Porque você chega na igreja, a igreja tem regra, que é a Bíblia, mas muita gente não se lança ao estudo, prefere ficar sendo guiada somente pelo que ouve da boca de um e da boca de outro. E Deus não é obrigado a levar adiante a ignorância ou a negligência de ninguém. Se você está dentro da igreja, você tem a obrigação de aprender o que a Bíblia diz.
Se você não faz isso e só seguia por um e seguia por outro, seu ministério não acontece. O chamado que existia na tua vida, ele vai ficando distante, 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 até sumir. Se eu não conhecesse Bíblia, eu já teria sido destruído pelas próprias igrejas evangélicas. Ainda mais quando Jesus vira e diz, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Aí, irmão, tu sabe que os pastores me aplaudiram, né? Os batistas, os assembleianos, eles me exaltaram as mais profundas trevas, né? Foi aí que eles me exaltaram. Mas eu conhecia a Bíblia. Eu disse, não, eu vinha caminhando, eu tinha entendimento. Então eu levei adiante aquela voz que eu havia ouvido. Fui em frente e o resultado hoje é o que muita gente não queria. Mas eis aí está a obra que Deus me mandou realizar. E ainda não é tudo. O que vai acontecer pela frente ainda vai deixar muita gente insatisfeita. Então veja, se uma pessoa entra na igreja, não aprende Bíblia, aí um diz assim, toma esse vinho, ela toma o vinho e se sente alguma coisa. Come esse pão, ela sente alguma coisa. Faz esse tipo de oração, já viu que as igrejas têm aquela oração, tem igrejas que tem oração programada, né? Pré-definida. Irmão, nós vamos orar isso, nós vamos orar aquilo, nós vamos orar aquilo outro. Não tem certidão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não tem certidão, não pode se batizar, não pode isso, não pode aquilo. Joga-se essa enxurrada de doutrinas loucas na vida da pessoa, a pessoa se sente o quê? Se sente o nada, se sente o resto, se sente indigna até de sentar no banco da igreja. Só o dízimo que é aceito, né? Até hoje não conheci ninguém que dissesse, não, tua vida não está aprovada e teu dízimo também não está aprovado. Não, tua vida não está aprovada, mas o dízimo você pode trazer, que o dízimo é obrigação de todo mundo. Não, o dízimo é um chamado ao povo de Deus, aquele que anda na lei, na regra de Deus. Inclusive eu fui de uma igreja batista, onde tinha lá várias pessoas que não tinham certidão de casamento, que haviam se separado e casado novamente, e o dízimo era entregue. Quando o pastor foi questionado disso, ele ficou meio sem ter para onde ir. Foi questionado por mim, pelos outros lá não, porque todo mundo engolia tudo. Eu falei, não, mas está errado. Se a vida de uma pessoa não está aprovada e ela vai para o inferno, o que adianta ela dar o dízimo? Então eu era um pouquinho de ovelha negra dentro da denominação batista, mas a prova de que eu estava certo é que aonde eu cheguei. Então, irmão, esse estudo é algo que você precisa analisar para ter o questionamento. Sempre que as pessoas te perguntarem, você poder calá-las. Entende? Não basta você dizer assim, não, isso está errado ou aquilo está certo. Não, nós cristãos não vivemos pelo que simplesmente dizemos certo ou errado, mas pelo que provamos ser certo e ser errado. Aí aqui tem uma série de detalhes, tem um parágrafo aí em Gênesis 2:24 diz, portanto deixará o homem seu pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. Eu quero fazer uma pergunta aos diletos colegas pastores e também aos chamados eruditos, ou ainda aos doutores da sociedade. Porventura não está aí a instituição criada por Deus, a qual se chama casamento? Se o fato é simples e incontestável, por que então jogar mentirosos julgos sobre os ombros dos outros, se não os podemos provar, dando assim falsos testemunhos, ou ainda querendo viver em vã tradição dos homens, os quais nunca produziram os frutos esperados? Irmão, esse estudo aqui, embora tenha libertado até ímpio, pessoas não crentes, incrédulos, até eles têm sido alcançados por esse estudo. Todavia, o objetivo aqui é um estudo para libertar o cristão. Isso aqui foi feito para invadir as igrejas. Eu distribuí isso em muitas igrejas, até lá em Minas Gerais eu distribuí desse estudo incontável, fiz muita xerox, mandei isso por correio, distribuí dentro de comunidades de igrejas pela internet, e foi realmente um impacto maravilhoso.
Com esse estudo, eu obriguei igrejas a mudarem as suas doutrinas, porque pastores ficaram com medo de perder membros. Pessoas que já estavam ali oprimidas há um tempão, eles mudaram doutrinas por causa desse estudo, com medo de perder membros, porque viram a força do estudo e eles não conseguiam contestar, não conseguiam dizer que isso era uma mentira. E eu distribuí isso abundantemente. Então, o objetivo são os cristãos. Aí nós pegamos os crentes e dizemos: você é crente? Sou. Você segue a Bíblia? Sim, eu sigo a Bíblia. Se a pessoa segue a Bíblia, aqui não está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher? Aí eu pergunto: onde estavam os cartórios? Não existiam. Lá em Gênesis, quando Deus diz isso, não existia nem a própria escrita, não existia, ou ainda papel ou caneta, né? Enfim, cartório. Aí as pessoas dizem, as pessoas são tão cegas que elas dizem assim: naquela época não existia, mas agora existe. Então quer dizer que agora eu tenho que pegar a lei e a regra de Deus e sujeitar os cartórios, que são leis e regras humanas. Irmão, nós somos cristãos, nós seguimos Bíblia, nós não seguimos cartórios, nós não seguimos congressos, nós não seguimos leis votadas, sancionadas, nós não seguimos o presidente da República Federativa do Brasil, nós não seguimos o governador do estado do Rio de Janeiro, nós não seguimos o prefeito da cidade do Rio, nós seguimos Jesus Cristo, nós somos crentes. A única palavra que tem valor para nós é a Bíblia. Você segue a Constituição? Então me cita um parágrafo dela. Se você nem conhece um parágrafo dela, você não pode dizer que segue, porque você nem conhece. O que diz a Bíblia com relação ou melhor, o que diz a Constituição com relação a qualquer coisa? Você não sabe. Onde está o parágrafo? Onde está o artigo? O que diz? Se você não conhece, é porque você não faz caso dela. Mas muita gente, pressionada por um certo fantasma que está no ar, se você lá fora for questionado por alguém, disser assim, alguém perguntar: poxa, você segue a Constituição? Está arriscado de impulsivamente você dizer assim: não, eu sigo a Constituição. Segue nada. Porque se a pessoa te perguntar: então me cita um artigo da Constituição, você não vai saber citar. Agora, se alguém te perguntar: você segue a Bíblia? Você diz assim: sigo. Então me cita alguma coisa da Bíblia. Aí você deslancha uma enxurrada de coisas em cima da pessoa. Amém? Então, na verdade, ninguém segue a Constituição. As pessoas estão tocando a sua vida, sem nem saber o que tem naquele livro lá, porque também não interessa. Você quer trabalhar, colocar o pão na sua mesa, sustentar os seus filhos, sustentar a tua casa e viver a tua vida. Ninguém está nem aí para a Constituição. A Constituição serve apenas para quando os graúdos, os grandes da sociedade, querem manipular uma situação. É só para isso que serve a Constituição. É uma carta para manipular os interesses pessoais de uma elite. Foi por isso que, em 1824, D. Pedro I, o maçom, junto com a maçonaria, criaram essa carta. E essa carta dá tanto privilégio que até hoje os descendentes de D. Pedro I, toda a linhagem que vier, que está provando aí ano após ano que é descendência de D. Pedro I, tem privilégios nessa nação que você nem imagina. Eles nem pagam impostos. Não pagam impostos. Os descendentes de D. Pedro I, até hoje, aquela linhagem, não pagam impostos. Muita gente não sabe. Esses direitos são garantidos aonde? São direitos constitucionais. E etc, etc, etc. Você segue a Constituição? Se você segue, significa que você conhece. Você conhece a Constituição? Não. Se você não conhece, então você não segue. Alguém já me disse assim: não, mas então você mata?
Você rouba? Eu digo, não, não mato nem roubo. Agora, precisa a sociedade escrever um livro para dizer que não se deve matar nem roubar? Não precisa disso. E eu digo, ainda mais que eu sigo a Bíblia, e a Bíblia diz, não matarás, não furtarás. E embora, ainda que Deus não tivesse dito, não matarás, não furtarás, era necessário dizer? É necessário que Deus dissesse, não matarás, não furtarás? É necessário isso? Não dirás falso testemunho nem contra ti, nem contra teu próximo. Irmão, tem coisas que não precisam estar escritas em papel. Tem coisas que estão escritas dentro de nós. Porque nós, quando fomos criados, imagem e semelhança de Deus, já fomos criados com certos princípios e conceitos. E são esses princípios e conceitos que nos fazem imagem e semelhança de Deus. Então eu não tenho que ler alguma coisa necessariamente num papel para dizer, eu sou assim. Não, não é assim que funciona. Eu não sou de determinada forma porque eu li num papel. Eu sou porque eu sou, Deus me criou assim. E com relação a essa história de casamento, as pessoas entram nas igrejas, aí não tem certidão. E aí vem, não, o fulano é amasiado. O fulano está em adultério. Tem outros nomes por aí, não tem? Está em fornicação. Fulano está em fornicação. O infeliz que está acusando nem sabe o significado da palavra fornicação. Sabe nada. Irmão, esse estudo talvez não seja para você, mas seja para você libertar outros. Se você tirar xerox desse estudo aqui, ele tem aqui umas 3 folhinhas, talvez se você comprimir, ele saia numa folha só. Se você tirar xerox, umas 20 xerox desse estudo, e ir na porta de uma igreja no final de um culto, e pegar os irmãos que estão saindo, e soltar 20 estudos desse dentro de uma igreja, é pior do que você jogar uma bomba de Hiroshima lá dentro. Os pastores ficam simplesmente loucos, porque eles não conseguem chegar de púlpito e dizer, irmão, isso é mentira. Não pode simplesmente dizer isso, porque a verdade está na mão do povo. Esse estudo, como eu estou dizendo, talvez não seja para você, mas para você libertar outros. Teve um irmão, alguns anos atrás, que ele se empenhou na internet em fazer a divulgação desse estudo. Ele passou meses só divulgando esse estudo, pegando listas de e-mail e mandando, não queria saber para quem estava mandando, pegando listas de e-mail mandando, pegando, acho que era o tal do Orkut, pegando aquele Orkut, mandando para tudo, ele mandava isso para tudo que era canto que ele achava. E ele recebia os mais incríveis retornos. Pessoas realmente declarando sua libertação e, claro, outros doidos para colocar a mão no pescoço dele. Não tenha dúvida. Mas então, irmão, isso aqui te libertou? Te deu paz? Hoje você, quando dobra os teus joelhos, você diz Deus, e você sabe que Deus está te ouvindo. Mas antes desse estudo, você dizia Deus, mas epa, eu não sou casada, será que Deus está me ouvindo? Muita gente já foi assim, antes desse estudo. Eu não tenho uma certidão de casamento, eu estou em adultério, eu estou na fornicação, eu estou amasiada. Será que Deus está me ouvindo? Hoje as pessoas dobram os seus joelhos, não tem dúvida que Deus está ouvindo e verdadeiramente Ele ouve. Quando tinha dúvida, Ele não ouvia, porque você não estava vivendo a sua palavra. Esse estudo, mais do que muita gente pensa, leva pessoas a se enquadrarem na palavra. E digo mais, nós, igreja, isso tudo que estou falando está dentro desse estudo, tá, irmão? Nós, igreja, não seguimos leis de homens. Nós somos um povo cuja palavra igreja já significa os chamados para fora. Jesus falou assim, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque eu com o meu sangue vos comprei, vos retirei do mundo, o mundo vos odiará. E eu edifico a minha igreja
contra as portas do inferno. Ou seja, cá estão as portas do inferno, cá estão as portas de Deus. Há um choque. Igreja e mundo não se misturam. Igreja é bem separada. Mundo é uma coisa, o sistema do mundo, os conceitos do mundo, e o sistema e o conceito da igreja é diferente. Então nós temos reino do mundo governado pelo diabo. Jesus falou, o diabo é o príncipe deste mundo. Paulo diz que ele é o Deus deste século, que ele governa e cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Jesus Cristo. Porém, no reino de Deus governa o Espírito Santo de Deus hoje para apresentar a igreja gloriosa. Igreja e mundo não tem fusão. Ah, pastor, mas lá nas Assembleias de Deus eu tenho visto os governantes do mundo no púlpito ou no palco das assembleias. É porque ela não é mais igreja. Se fosse igreja, manteria o seu principado de choque e jamais de fusão. Igreja e mundo não se mistura. Púlpito foi construído para sacerdote. Palanque de Brasília foi construído para político. Lá não pode ter sacerdote e aqui não pode ter político. É assim que vive. Esse é o conceito. Então, nós cristãos seguimos Bíblia. Nunca a igreja vai reconhecer aquilo que um cartório reconhece. Ou um cartório tenha que reconhecer o que a igreja reconhece. São dois reinos completamente separados que seguem numa paralela, vamos assim dizer. Nunca aquilo que o mundo exigir da tua vida vai ser o que a igreja exige. A igreja só exige da tua vida o que a Bíblia exige. Né? Então, uma pessoa aqui na igreja que não tem a certidão de casamento pode ser pastor, pode ser, sei lá, qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa, pode agir em qualquer coisa. Inclusive, sempre que estamos nesse estudo, eu faço questão de dizer que eu não tenho certidão de casamento. Não tenho e não quero ter, e ponto final. Né? E se alguém quiser colocar um desafio, pastor, então você não é casado. É mesmo? Vamos botar um desafio, vamos subir ao Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo é Senhor em Israel. Então, irmão, igreja segue Bíblia. Mundo segue Constituição. Se alguém está dentro da igreja e passa para os conceitos do mundo, vai ser obrigado a seguir Constituição. Como hoje lá no Congresso nós temos vários crentes que entraram para o Congresso, eles são obrigados a seguir a Constituição. Não adianta dizer, não, eu vou lá, vou governar, mas vou governar com sentimento cristão, eu vou governar com o espírito da Bíblia. Vai nada, é mentira, porque lá não tem sentimento cristão, não tem espírito da Bíblia. Aquele reino é do diabo e Deus deu a ele. Se Deus quisesse arrancar o reino do mundo das mãos do diabo, ele teria arrancado. Mas Jesus não arrancou. Ele está chamando peças, uma e outra, a mim e a você, para sairmos do reino do diabo. É isso que ele está fazendo. Jesus não veio destruir o reino do diabo, senão ele já teria destruído. Ou não? Quando ele quiser fazê-lo, a Bíblia não diz que ele com o sopro, sem nenhum esforço, com o sopro de sua boca, ele aniquilará o iníquo. Então será sem nenhum esforço. Hoje, Jesus Cristo não veio para destruir o reino do diabo, veio para desfazer as obras de Satanás na vida de cada ser humano que decida crer nele. Jesus não veio destruir o reino do diabo. Jesus não veio aniquilar as obras do diabo por completa. Ele veio libertar aqueles cativos que queiram crer nele. João 3,16. Deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, existe uma massa que não vai querer crer, vão continuar seguindo o reino do diabo. Mas o triste é que nós vemos pessoas que
pulam, entre aspas, pulam o muro, vêm para o reino de Deus, mas ainda assim permanecem impregnadas do espírito do mundo, mesmo dentro da igreja. Nós aqui não reconhecemos Constituição, não reconhecemos cartórios, não reconhecemos decretos presidenciais, nós aqui só reconhecemos um livro, Bíblia, né? Alguns podem perguntar, né, embora não seja bem o assunto, pastor, mas então a igreja paga impostos? Irmão, quem paga imposto não é a igreja, é cada cidadão. Eu já falei, se quebrar um cano d'água e ficar jorrando ali na minha porta, eu não tenho condição de consertar esse cano. É necessário uma equipe especializada, com ferramentas especializadas para abrir a rua, para achar o cano, para fazer aquele conserto. Eu não tenho condição disso. Então é necessário ter uma equipe na sociedade. Daí vai o meu imposto, com todo prazer e alegria. O triste é quando eu pago imposto e eles usam para outras coisas, mas tem que se pagar imposto. Quem de nós conseguiria colocar aquele calçamento que tem ali na rua? Quem de nós consegue colocar asfalto pelas ruas? Se hoje não tivessem os asfaltos nas ruas, as nossas casas seriam, sabe o quê? Um palco de poeira inacreditável. Já pensou se toda aquela Presidente Vargas ali não tivesse asfalto, não tivesse calçamento, se ela fosse toda terra de chão batido? Aqueles carros passando lá com o vento para cá, nenhum de nós aqui conseguiria respirar direito. Existe uma necessidade de certas coisas e nós com prazer, digo eu, pagamos impostos. Há conceitos a serem revistos, porque tem pessoas que não têm condição e o Estado deveria aliviar e não alivia. Mas de um modo padronizado, pagamos impostos e devemos pagar. Agora, pagar imposto tem a ver com Constituição? Não, pagar imposto tem a ver com conscientização social. Amém? Conscientização social. Nós moramos perto de algum rio? Aqui passa algum rio? Quando você quer água, você pega o seu baldinho e vai lá no rio? Não, você abre a sua bica. Para essa água chegar na sua bica, irmão, quilômetros e quilômetros e mais quilômetros foram instalados até uma bomba que está dentro de um rio, com água tratada, água com um monte de coisa para você não beber uma água contaminada, uma equipe cuidando daquela represa, uma série de situações. Eu não tenho que pagar imposto? Eu tenho que pagar imposto. Uma bomba para bombear lá do Rio Guandu, para a água chegar até aqui na minha bica. Alguém trabalhou, alguém tem que cuidar dessa manutenção. De vez em quando queima uma bomba. E está pensando que o conserto de uma bomba é R$10. Tudo bem que o Estado arrecada imposto que sobra. Tanto sobra que eles roubam 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões. Tudo bem. Mas, de um modo geral, tem que se pagar imposto? Tem. O que isso tem a ver com Constituição? Nada. Não tem nada a ver com Constituição. O povo pagava impostos já desde tempos antigos e a Constituição nem existia. Eu só estou querendo dizer para você, mostrar que nós, como igreja, não reconhecemos a sua vida fundamentada em cartórios ou constituições. A exigência que a igreja faz das nossas vidas, ou melhor, a exigência que Deus faz das nossas vidas é que nós estejamos enquadrados no prumo da sua palavra. Portanto, irmão, distribua esse estudo se você puder, se esforce, empenhe do seu recurso, né? Não estou dizendo para você trazer o seu dinheiro para a igreja, estou dizendo para você investir o seu dinheiro no reino de Deus. Pegue, lá na internet já temos espalhado esse estudo, você pode pegar, mandar ver nas igrejas, mandar ver nas comunidades, nos contatos do Facebook, e-mail, distribua, porque o resultado acontece. E olha, ele é tão fantástico que você chega, como eu, certa vez a chorar. Uma pessoa que dizia, pastor, eu já não orava mais, porque eu não acreditava que Deus me ouvia. Depois que eu li esse estudo, eu falei, puxa, eu vou orar. Quando foi orar, teve aquela experiência gloriosa. Quer dizer, uma pessoa que há anos não dobrava os seus joelhos para orar, por quê? Porque todo mundo disse, Deus não vai te ouvir.
Tu está em adultério, amaziado, fornicação e etc, etc. De repente lê essas poucas linhas que Jesus nos concedeu escrever e a pessoa encontra uma libertação e volta a ter a sua comunhão com Deus. Me diz quanto vale isso? Me diz quanto vale isso? Você mostrar uma pessoa, pegar a mão dessa pessoa e juntar a mão de Deus. Quanto vale isso, irmão? Nem todo o dinheiro do mundo eu troco por esse privilégio de colocar um pecador nas mãos de Deus. Não troco. Então, irmão, trabalha. Esses estudos são mais poderosos e mais libertadores do que o que muitas pessoas têm imaginado. Tanto que as pessoas têm esquecido isso, têm deixado de lado. Não, meu irmão, olhe, vê se ora com espírito de oração, estuda. E se o Espírito de Deus te der aquele toque para você trabalhar, fazer a obra, faça, irmão. Invista o que você tiver, porque você não ficará desamparado. Deus vai te honrar sobremaneira. Bom, outra coisa que acontece, né, quando as pessoas vão diante do juiz e eles dizem assim, eu vos declaro marido e mulher. Caramba, é o máximo da incompetência do sistema judiciário. Você sabia que o sistema judiciário... Você já viu um juiz no hospital? Quem já viu um juiz no hospital aí? Só se foi passeando, né, irmão? Porque sendo atendido, não. Sistema judiciário, irmão, eles têm plano de saúde próprio. O sistema judiciário tem plano de saúde próprio. Também, os camaradas ganham 25 mil por mês. Ainda tem um negocinho aí, mas esse é uma mixaria. É auxílio moradia. Sabe quanto é o auxílio moradia do juiz? 5 mil! Isso que é um auxílio moradia, irmão. Brincadeira. É auxílio moradia de cobertura em Zona Sul. 5 mil é o auxílio moradia do juiz. Né? Aí, enfim, é o máximo. Os caras chegam e dizem, eu vos declaro marido e mulher. E tem gente que diz assim, né? Eu encontrei uma pessoa essa semana, coincidência, né? Íamos pegar esse estudo e anteontem, encontrei uma pessoa na rua e ela diz assim, não, eu voltei com a minha esposa. Voltei e eu falei com ela, não, porque nós somos casados perante Deus e perante os homens. Então agora ela está dizendo que as coisas estão dando certo na nossa vida. Eu falei, não, é por isso, porque nós somos casados perante Deus e perante os homens. Ilusão, pessoas que nunca receberam libertação. A mulher do cara se separou dele, conheceu o mundo que você nem imagina. Aí agora na velhice, às vezes não tem onde cair morta, vou voltar para aquele cara mesmo, está me esperando mesmo. Não existe casamento perante homens e perante Deus. Todas as nossas atitudes têm que estar perante Deus. As nossas atitudes têm que estar perante Deus. Os homens podem olhar e reconhecer, como podem olhar e não reconhecer. Mas eu nunca vou fazer nada que agrade ao homem. Eu sempre tenho os meus passos para agradar Deus. Se o homem ficar desagradado, que se exploda. Quem não pode ficar desagradado é o meu Deus. E quanta gente já casou-se para agradar o pastor. Não, porque o pastor nunca me deixou fazer nada, nunca blá, blá, blá. Eu tenho que casar. Aí vai lá, casa. Quando a pessoa casa, aí, pastor aqui, ó, vai lá esfregar na cara do pastor, né? Ó, pastor, já casei. Aí dali para frente, os testemunhos que eu recebo, irmão, não é fachada, não estou dizendo que eu recebo, né? Pastor, depois que eu tirei minha certidão de casamento, a minha vida virou uma desgraça. Eu vivia com meu marido, a gente vivia ajuntado, e a gente vivia tão bem. Depois que a gente casou, nós não nos entendemos mais. Pastor, me dá uma palavra de conselho. Claro. Você saiu da bênção e entrou na maldição para agradar a homens. Você estava certo. Você estava vivendo com seu marido, com os seus filhos na sua casa, ali estava a família.
mas devido a homens falarem um monte de besteira, você credibilizou, aí você foi tirar a tal certidão de casamento e considerou que a partir dali você estava casado. Então você desprezou a Bíblia quando diz: deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se-á sua mulher. Você desprezou a palavra de Deus para ficar debaixo da palavra dos homens e dos cartórios. Ao invés, o que aconteceu contigo? Abriu mão do governo de Deus e se sujeitou ao governo dos homens. O que você fez? A mesma coisa que o povo fez quando pediu Saul como rei. Rejeitou o governo de Deus e se sujeitou ao governo humano. Irmão, não são poucos não, que depois que fez uma bendita certidão de casamento, começaram a colher problemas. E tem mais, o Estado hipócrita, ele tenta te pressionar as coisas. Por exemplo, se você não votar, eles cancelam o teu CPF, você não pode abrir uma conta, você não pode tirar um passaporte, você não pode fazer nada. E tudo que você vai fazer, você precisa de um CPF. Tudo. Então, eles vão e cancelam o teu CPF quando você não vota. Parece que se você ficar sem votar 3 vezes, eles cancelam o teu CPF. Se você chegar lá para fazer alguma coisa, tua vida está toda enrolada. Você tem que ir lá na Receita Federal, no Ministério da Fazenda, no centro da cidade, organizar tudo, tirar uma nova documentação e aguardar não sei quantos dias para depois ir resolver os teus problemas. Isso se chama opressão e ditadura. Isso não é democracia. Democracia é na Europa. Eles colocam lá as urnas espalhadas nas ruas da cidade. Não tem feriado, não tem dia específico. Aquelas urnas ficam lá durante 30 dias. Você está passando por uma, você vai lá, tira uma urna, preenche a tua documentação, vota em quem você quiser, joga ali e segue teu caminho. Isto é democracia. No Brasil, votar não é democracia. No Brasil, o voto é ditadura, é opressão. Lá na Europa, tu não quer votar? Tu não vota. Isso em nada altera a sua vida. No Brasil, não. Se você não votar, caçam o teu CPF, inibem a tua documentação, te impedem de agir a tua vida na sociedade e se locomover. Isso é ditadura, mas nós ainda temos um povo que não vai acordar nunca. Embora eu fiquei assustado agora que 37 milhões de votos sem aproveitamento para a presidência. Parece que 54 milhões votaram na Dilma, 51 milhões no Aécio e 37 milhões votaram brancos e nulos. É uma coisa que me assustou. Me assustou. Será que o povo está acordando? Não sei. Mas eu acho que não vai acordar tanto assim não. Mas foi um susto interessante. Se chegasse a 50% dos votos, brancos e nulos, a eleição teria sido cancelada. Aí sim seria um grande impacto mundial, a insatisfação do povo brasileiro com o seu governo. Mas agora nós vamos ter, a partir de janeiro, a gasolina custando R$ 4,30. Bem-aventurados os 54 milhões que votaram na Dilma. Temos o combustível mais caro do mundo. Passamos no ranking da primeira nação, mundialmente falando, que mais impostos paga. Já são 4 meses do seu serviço, do salário de uma pessoa, uma pessoa de funções populares, né? São 4 meses só para pagar impostos. E o povo continua indo às urnas dizendo: estou exercendo a minha cidadania, né? Conheço aquelas velhinhas, dá vontade de pegar a bengala delas e dar na cabeça para ver se acorda. Vai para casa, velhinha, procurar um fundo de rede para restaurar o teu reumatismo. Não, vem com aquela bengalinha, toque, toque, toque. O que a senhora veio fazer aqui? Vim exercer o meu direito. Que direito? Tu veio mostrar que tu ainda é escravo. Pessoas com 65, 70 anos indo votar. Para quê? Para quê? Entende? Então, não sei se algum dia alguém vai acordar. Então, irmão, veja bem.
o Estado tem o domínio e ele obriga você a certas coisas. Por exemplo, se você for fazer uma inscrição na casa própria, umas coisas aí de Caixa Econômica, eu sei porque gente da minha família também fez isso. Sabe o que eles exigem? Certidão de casamento. Como? Certidão de casamento? Como? Que história é essa de certidão de casamento? Não, mas eu não posso fazer aqui uma declaração, eu e ela, e até reconhecer em cartório. Não, tem que ter a certidão oficial de casamento. Que isso? Isso é o mesmo que colocar uma pessoa num paredão e metralhar ele. Os direitos da nação não são para todos. São para aqueles que estão enquadrados nos critérios da nação. Ou seja, eles criam regras e nós temos que nos enquadrar. Se nós não nos enquadrarmos, somos considerados marginais. Por isso a igreja, eu digo, a igreja é marginal na visão do Estado. E a igreja verdadeira tem que ser marginal. A presidenta, né? Essa palavra nem existe, mas virou moda. A presidenta Dilma entrou nas Assembleias de Deus. Aí o líder da Assembleia de Deus colocou no jornal, todo feliz. Não, a presidenta disse que reconhece os trabalhos das Assembleias de Deus. É mesmo? Ora, eu só reconheço um trabalho quando ele está de acordo com os meus projetos, quando ele está de acordo com a minha visão. Se a presidenta Dilma reconhece os trabalhos das Assembleias de Deus, significa que as Assembleias de Deus estão a serviço do sistema da presidenta. Será que a presidenta reconheceria os nossos trabalhos? Será que ela reconheceria o trabalho de João Batista? Raça de víboras! Esse cara é maluco, manda arrancar a cabeça dele de novo. Então, irmão, esse estudo tem uma série de explicações, eu tenho certeza que você já o leu abundantemente, mas eu quero hoje incentivar você para que você divulgue esse estudo. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque os resultados que eu vi foram muito gloriosos, é uma alegria, uma satisfação. Eu cheguei já muitas vezes, irmãos, a chorar com muitos depoimentos pela internet. Chorar, literalmente chorar, sabe? De ver pessoas declarando coisas assim a respeito de sua família, seus filhos, da sua própria vida. E pessoas ainda que escrevem dizendo assim: pastor, nesta hora eu estou escrevendo em lágrimas, meu teclado está banhado. Meu teclado está inundado, porque realmente Deus usou aquela pregação, Deus usou aquele estudo, Deus usou isso, Deus usou aquilo, e eu realmente fui liberto, eu senti Deus, eu ouvi Deus. Eu fui dormir naquela noite feliz, e eu sonhei que os anjos passeavam na minha casa, eu sonhei que os anjos pegavam meus filhos, eu sonhei com a minha esposa, eu sonhei, pastor, verdadeiramente hoje eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ao Senhor da geração Jesus Cristo. Então, meu irmão, isso nos invade de tal maneira, irmão, sabe o que eu quero? Eu quero que você colha o mesmo fruto, eu quero que você tenha a mesma alegria, eu quero que você junte o mesmo galardão como eu estou juntando. Escrever um estudo desse, está provado que um homem que escreve um estudo desse não está querendo amizade com o pastor. Amém? Está provado que um homem que escreve um estudo desse não está correndo atrás de aliança, não está esperando coleguismo nem ser reconhecido por ninguém. Está provado. Quando as pessoas leem esse estudo, quando as lideranças leem esse estudo, eles dizem, sabe o quê? Esse cara é maluco. Pois eu sou mesmo, eles estão certos. Sou louco por Jesus Cristo. Sou louquinho por Jesus Cristo. Bom, esse era o comentário que eu tinha a fazer sobre esse estudo e incentivar você, meu irmão, né, a investir aí. Tem lugares aí, ali perto do Colégio Militar, que tira xerox a 5 centavos. 5 centavos. Muito baratinho.
Está mais barato até que certos trabalhos de gráfica, que tem maquinários muito modernos e muito econômicos. Então, se você quiser, tire e ande com esse estudo na bolsa. Passou por um crente, larga na mão dele. Passou por alguém, sentiu alguém sorriu para você, larga o estudo. Alguém te olhou de cara feia, larga o estudo. Tudo para você vai ser sinal, larga o estudo para todo mundo. Impregna a sociedade com esse estudo. E hoje, quer dizer, quem está na modernidade aí que sabe quanto está custando um registro de casamento no cartório? A última vez que eu ouvi estava custando R$400. 500 já? 500. Quem dá mais? R$500 para se tirar uma certidão de casamento. E ainda tem pastores que dizem, irmão, está em pecado. Irmão, eu não posso estar em pecado quando o preço do meu pecado não está incluído na cobrança do sangue de Cristo, mas sim em uma quantidade financeira. Eu não posso apagar o meu pecado mediante dinheiro, moeda corrente. Isso está errado. Se eu estou em pecado, aí eu vou ali no cartório, dou entrada nos documentos, pago R$500 e aí eu saio do pecado. Que pecado é esse que eu posso comprar com o meu dinheiro o preço dele? Não existe isso. Se alguma coisa eu posso pagar com o meu dinheiro, isso significa que aquilo não é pecado. Porque se for pecado, eu não tenho como pagar. Cristo é quem paga comigo, por mim, mediante o seu sacrifício. E eu tenho que buscar esse perdão em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu mesmo consigo me livrar do meu pecado sem a intervenção do sumo sacerdote que é Cristo, significa que aquilo que eu achava que era pecado, não é pecado. Porque se for pecado, só Cristo pode perdoar. E eu não posso pagar R$500 pelo meu pecado. Nem 1 milhão, nem 1 centavo. Pecado não pode ser apagado mediante moeda. Você não pode comprar, pagar pelo preço do seu pecado. Amém?